O barulho da ventania naquela tarde abafada me incomodava mais do que de costume. As folhas secas rodopiavam pelo quintal como se dançassem um tango triste, desses que a gente sente no peito. Subi as escadas com um cesto de roupas limpas, tentando não tropeçar nos próprios pensamentos. Tinha passado o dia todo limpando a casa, ajeitando os detalhes para o jantar de logo mais. Meu marido tinha dito que voltaria mais cedo do trabalho, e confesso que um fiapo de empolgação ainda me restava. Abri a porta do terraço com certa força, mais por causa do vento do que por impaciência. Foi então que vi, ali no canto mais protegido do muro, duas silhuetas próximas demais para serem apenas vizinhos conversando. Eles não me viram, ou fingiram não ver. Ela se pendurava no pescoço dele como quem conhece o território. Os lábios estavam colados, os corpos encaixados, como se o tempo tivesse parado apenas para os dois. Fiquei estática com a mão ainda na maçaneta da porta, o coração batendo num ritmo que não reconheci. Durante segundos eternos, senti meu mundo girar com mais violência que o vento lá fora. Não houve cena, nem grito, nem escândalo. Apenas a constatação de que algo se quebrou dentro de mim. Com a mesma delicadeza que abri a porta, fechei, como quem não quer incomodar um momento alheio, e desci as escadas com um silêncio que gritava. Na cozinha, o som da chaleira apitando me trouxe de volta à realidade. Coloquei as roupas sobre a mesa como se fosse o lugar certo, mesmo sabendo que não era. Sentei-me na cadeira de madeira que rangeu sob o meu peso, como se ela também quisesse protestar. Fiquei olhando pela janela, observando a cortina branca dançando com o vento, livre e inconsciente da tempestade dentro de mim. Tudo parecia igual, mas nada era. Meu marido ainda não havia percebido que eu sabia. A vizinha, tão simpática e sorridente, talvez contasse com minha ingenuidade. Mas eu nunca fui burra, apenas silenciosa. E agora, mais do que nunca, eu precisava do silêncio como arma. Naquela noite, ele chegou em casa com um buquê de flores baratas e um beijo morno na bochecha. Falou sobre o trânsito, sobre o chefe novo, e perguntou o que teria para o jantar. Eu sorri. Um sorriso treinado, desses que se aprende a dar depois de anos de casamento. Fiz tudo como sempre. Esquentamos a comida juntos, jantamos lado a lado, e até assistimos ao jornal no sofá. Mas dentro de mim, algo se movia. Não era tristeza. Era uma espécie de calma perigosa. Como se eu estivesse me preparando para algo maior. Ele não notou a diferença. Ou preferiu não notar. E eu, pela primeira vez em anos, me senti no controle da situação. Nos dias seguintes, observei mais do que falei. Comecei a reparar em detalhes que antes me escapavam. O celular sempre virado para baixo, o cheiro doce e enjoativo na camisa, a pressa em resolver coisas fora de hora. A vizinha também estava diferente. Passava mais tempo no quintal, sempre com roupas justas e olhares que pareciam buscar aprovação. Ela sorria para mim como quem sorri para uma criança que não entende o que está acontecendo. Mas eu entendia. Entendia tudo. E cada gesto dela era uma peça a mais no quebra-cabeça que eu já montava mentalmente. Ainda assim, mantive a compostura. Porque às vezes o silêncio fere mais do que 1000 palavras. Eu não dormia bem. Revirava-me na cama enquanto ele roncava tranquilo ao meu lado, como se não tivesse nada a esconder. O toque dele, antes reconfortante, agora causava arrepios por outros motivos. Comecei a pensar na minha vida, nas escolhas que fiz, e no quanto me anulei com o passar dos anos. Havia uma mulher dentro de mim que gritava para sair, sufocada por rotinas e obrigações. Talvez aquela traição tivesse sido o empurrão que eu precisava. Não para confrontá-los, mas para me reencontrar. Afinal, eu não era apenas esposa, eu era uma mulher inteira. E precisava lembrar disso antes que fosse tarde demais. Na manhã de sábado vesti meu vestido azul favorito, aquele que ele dizia que me deixava com cara de moça. Fiz café, penteei os cabelos e passei batom. Sentei-me na varanda com uma xícara na mão, observando a rua acordar devagar. Quando a vizinha apareceu para recolher o lixo, nossos olhares se cruzaram. Ela desviou rápido, como quem foi pega em algo que fingia não existir. Eu apenas sorri. Um sorriso novo, firme, cheio de intenções não ditas. Ela deve ter sentido o recado. E naquele instante, percebi que o jogo tinha virado. Eu não era mais atraída. Era a mulher que sabia. E isso fazia toda a diferença. A partir daquele dia, parei de esperar. Deixei de lado as tentativas de agradar, de adivinhar o que ele queria para o jantar, de viver em função do outro. Comecei a sair mais, a conversar com as pessoas, a olhar nos olhos com mais firmeza. Descobri que havia olhares interessados por mim que eu nem percebia. E no fundo, acho que ele também notou a mudança. Começou a me observar mais, a perguntar onde eu ia, com quem falava. A culpa, aos poucos, começou a pesar.
mas eu ainda não o confrontei, porque agora mais do que nunca eu tinha um plano, e tudo começaria no tempo certo, sem pressa, com a elegância de quem fecha a porta e abre outras muito melhores. Passei a dominar a arte do silêncio como quem aprende um novo idioma. Cada gesto meu era calculado, cada palavra escolhida com cuidado, como se eu estivesse atuando num papel que escrevi para mim mesma. Ele continuava ali todos os dias, fingindo que tudo era como antes, sem imaginar que eu já havia atravessado o espelho. Às vezes eu observava de longe, enquanto ele olhava o celular escondido ou dava voltas pela casa, inquieto. A vizinha, por sua vez, diminuía as aparições, mas quando surgia, seus olhos corriam até mim como quem mede a temperatura da água antes de entrar. Era um jogo de sombras, onde ninguém dizia nada, mas todos sabiam. E nesse silêncio, eu comecei a ouvir mais do que nunca. Aos poucos, as perguntas mudaram de endereço, deixaram de ser sobre ele e passaram a ser sobre mim. Por que aceitei tanto durante tantos anos? Quando foi que deixei de me enxergar como mulher? O casamento com o tempo havia virado uma rotina repetida, sem pausas nem suspiros. Mas eu estava mudando. Sentia isso no espelho, nos meus gestos, na minha respiração. Ainda não era vingança o que eu buscava, mas reconexão. E talvez, sem perceber, eu estivesse reencontrando uma versão de mim que ele havia esquecido, ou que eu mesma havia escondido, atrás dos cuidados e das obrigações do dia a dia. Numa tarde qualquer, entre sacolas de supermercado e olhares distraídos, cruzei com um antigo amigo da família. Um homem mais velho, elegante, com olhos de quem enxerga além das palavras. Ele me olhou diferente, como se tivesse notado algo novo em mim. Conversamos por poucos minutos, mas foram suficientes para reacender sensações há muito adormecidas. Ele elogiou meu jeito, disse que eu parecia mais viva. Sorri sem dizer nada. E à noite, enquanto lavava os pratos e ouvia meu marido falar do trabalho como se nada tivesse mudado, aquele elogio ecoava dentro de mim, como se uma semente tivesse sido plantada no lugar exato onde antes só havia dor. Passei a me cuidar com mais zelo. Não por ele, por mim. Os cremes que antes ficavam esquecidos no fundo da gaveta agora faziam parte da rotina. Voltei a usar perfumes, roupas que me valorizavam, sapatos que me lembravam quem eu era antes do nós virar prisão. E foi inevitável, ele começou a perceber. Perguntou se eu estava diferente, se havia algo acontecendo. Neguei com um sorriso sereno. Talvez eu só esteja me redescobrindo, disse. Ele riu, achando graça, sem saber que aquele era o primeiro aviso. Porque quando uma mulher começa a se olhar com amor, ela nunca mais aceita o olhar de quem a esqueceu. Certa noite, ouvi risos no quintal. Vozes abafadas, passos leves, como quem tenta esconder segredos. Abri a janela devagar, o coração acelerado, mas não havia ninguém. Apenas o balanço da rede ainda oscilando. Voltei para a cama e me deitei ao lado dele, que fingia dormir. E naquele instante soube que ele sabia que eu sabia. Mas nenhum de nós disse uma palavra. O silêncio virou um idioma da nossa convivência. Um idioma tenso, afiado, que dizia mais do que qualquer briga. E assim seguimos como dois atores dividindo o mesmo palco, mas encenando peças diferentes. A vizinha parecia mais contida, mas seus olhares diziam tudo. Quando passava por mim, havia algo entre culpa e desafio no jeito como me encarava. Ela esperava minha reação, como se estivesse pronta para o escândalo que nunca veio. Mal sabia ela que o pior castigo é o desprezo elegante. E foi isso que ofereci, ausência de reação, porque eu tinha planos maiores. E ao contrário deles que viviam de pequenos impulsos, eu tinha aprendido a esperar. Cada dia era uma peça que eu colocava no tabuleiro, com calma. E quanto mais o silêncio se instalava, mais eu sentia que o controle estava nas minhas mãos. A rotina da casa seguiu, mas com nuances diferentes. Eu acordava antes dele, preparava meu café, saía para caminhar. Deixava o perfume espalhado pela casa, a cama bem feita, o cabelo solto. Pequenos sinais de uma mulher que não mais se escondia. Comecei a receber mensagens daquele amigo antigo, agora com conversas mais frequentes, mais leves, mais íntimas. Nada além do permitido, mas o suficiente para me lembrar do que é ser ouvida. O que começou como distração virou interesse real. E pela primeira vez em anos, eu esperava por uma nova mensagem com um sorriso no rosto. Um novo mundo se abria, silencioso e promissor. No fundo, eu sabia, aquele casamento já havia acabado. Não naquele dia no terraço, mas muito antes, quando ele deixou de me ver. O beijo com a vizinha foi apenas o espelho que me obrigou a enxergar. Eu não era mais a mesma. E ele também não. Mas enquanto ele se perdia em desejos fáceis e vazios, eu me reconstruía em silêncio, tijolo por tijolo. Estava me preparando.
para a próxima conversa, para o próximo passo, e para a próxima porta que eu, agora, escolheria abrir por mim e só por mim. Eu estava no mercado, escolhendo frutas maduras para a sobremesa do domingo, quando ouvi aquela voz familiar me chamar pelo apelido que só a família usava. Virei devagar e lá estava ele, o cunhado viúvo, irmão mais novo do meu marido, que havia passado os últimos anos fora do país. Estava mais grisalho, com o rosto marcado por rugas que só o tempo e a dor conseguem desenhar. Mas o sorriso era o mesmo e acolhedor, gentil, com uma pontinha de melancolia. Nos abraçamos com um pouco de surpresa e muito afeto. Ele comentou sobre ter voltado para recomeçar a vida, agora morando sozinho numa casa próxima da nossa. E com um jeito despretensioso, perguntou se eu podia ajudá-lo a deixar o lar mais aconchegante. Disse que ainda não sabia decorar nada, que precisava de uma opinião feminina para escolher cortinas, cores, detalhes. Aceitei na hora, quase sem pensar, mais por impulso do que por lógica. Algo naquele reencontro me aqueceu o peito. Talvez fosse o contraste entre aquele homem gentil e o vazio que eu sentia em casa. Voltamos a conversar como se os anos não tivessem passado. Ele contou sobre a solidão depois da perda da esposa, das tentativas de se adaptar ao silêncio. Eu ouvi com atenção, mas me vi também em cada uma das suas frases. Quando me ofereci para ajudá-lo no domingo à tarde, percebi que ele sorriu com alívio, e algo ali começou a mudar devagar, mas com força. No domingo, cheguei à casa dele com um bolo de laranja recém-saído do forno. Ele estava organizando caixas no chão da sala, com um som suave tocando ao fundo. A atmosfera era leve, quase familiar. Passamos horas abrindo lembranças, escolhendo onde pendurar quadros, testando almofadas em sofás ainda cobertos de plástico. Em algum momento ele me olhou e disse: "Você sempre teve bom gosto, mesmo quando ninguém notava." Aquilo me tocou. Não pelo elogio em si, mas pela forma como foi dito, sincero, direto, sem intenção oculta. Senti um calor subir pelas bochechas, seguido de um sorriso que fazia tempo que eu não dava. Conforme a tarde avançava, a conversa foi se tornando mais íntima. Falamos sobre medos, perdas e sobre como é difícil recomeçar depois de um coração partido. Ele mencionou que às vezes, sentia como se o tempo tivesse parado no dia em que perdeu a esposa. Eu, por minha vez, disse que também tinha vivido um tipo de luto, mesmo estando casada. Ele me ouviu em silêncio, com um respeito raro. Não perguntou detalhes. Apenas segurou minha mão por alguns segundos. E naquele toque simples, senti mais presença do que em anos inteiros ao lado do meu marido. Era como se alguém finalmente tivesse me enxergado de verdade. Nos dias seguintes, ele passou a me ligar com mais frequência. Às vezes para pedir ajuda com algo pequeno, outras só para conversar. Comecei a esperar essas ligações com o coração leve, como uma adolescente que redescobre o encanto do inesperado. Meu marido notou minha mudança. Comentou que eu parecia com a cabeça nas nuvens. Respondi com um sorriso enigmático, sem dar explicações. Afinal, ele nunca me deu respostas também. O jogo de aparências continuava, mas agora eu tinha meu próprio segredo, um segredo doce, tranquilo, sem culpa. Apenas um despertar silencioso, que nascia da atenção de alguém que me via além do papel de esposa. Numa tarde chuvosa, ele me convidou para ir até a casa dele e escolher tecidos para as cortinas do quarto. O clima era fresco, e a luz baixa deixava tudo com um ar aconchegante. Levei uma garrafa de vinho branco, e ele preparou uma tábua de frio simples, mas caprichada. Rimos das nossas indecisões entre tons de bege e cinza, e em certo momento nossos braços se tocaram por acaso. Ficamos em silêncio por alguns segundos, longos o suficiente para o mundo parar. Ele desviou o olhar com um sorriso contido, e eu fiz o mesmo. Mas no fundo, ambos sabíamos. Havia algo ali, crescendo devagar, mas sem volta. Voltei para casa naquela noite com o coração acelerado. Não havia acontecido nada além de olhares e gestos. Mas foi o suficiente para me fazer sentir viva. Deitei ao lado do meu marido, que mal percebeu minha presença. Enquanto ele mexia no celular, virei de costas, encarando a escuridão do quarto com um leve sorriso. Não era vingança o que eu sentia. Era liberdade. Uma porta entreaberta para algo novo, possível mesmo que incerto. Eu ainda não sabia onde aquilo me levaria, mas estava disposta a descobrir passo a passo, sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que minha história podia ser escrita por mim. E foi nesse compasso, entre encontros inocentes e olhares demorados, que percebi que o convite dele não era só sobre cortinas e cores. Era um convite à vida, a possibilidade de ser outra vez desejada, ouvida, compreendida. Ele nunca forçou nada, nunca avançou um passo além do permitido. Mas em cada gesto havia um respeito que seduzia mais do que qualquer palavra bonita. E eu, que já havia fechado tantas portas, começava a
considerar abrir uma janela, não por carência, mas por escolha, e talvez em breve por desejo. A vizinha me chamou no portão com aquele sorriso exagerado que sempre me pareceu forçado. Disse que iria ao centro comprar algumas coisas e perguntou se eu queria ir junto. Relutei por dentro, mas aceitei com a mesma calma com que engulo um comprimido amargo, com consciência do efeito. Durante o trajeto até o shopping, ela falou sobre futilidades, riu alto de piadas que só ela entendia, e vez ou outra olhava meu reflexo na janela do carro. Eu apenas ouvia, sem demonstrar muito. Já havia aprendido que o silêncio desconcerta mais do que perguntas. Fizemos compras em lojas diferentes e nos encontramos no café depois. Ela parecia nervosa, como se escondesse algo. E de fato, escondia. Ao chegar em casa, fui organizar minhas sacolas. Entre elas, uma que não reconheci. Abri por curiosidade e ali estava, uma lingerie preta, ousada, rendada, ainda com a etiqueta. Algo que eu jamais usaria e que nunca vi ela usar com o marido dela, um homem apagado e submisso. O detalhe que me fez parar por segundos inteiros foi o recibo preso à etiqueta. A peça havia sido comprada na mesma loja onde eu estava, com horário e data coincidentes. Sorri sozinha. A sacola era dela, trocada por engano. Ou seria um recado? Um deslize calculado? Guardei a lingerie dobrada com cuidado no fundo da minha gaveta de lenços, como quem arquiva uma prova. Aquela peça dizia mais do que palavras. Nos dias seguintes, ela não tocou no assunto. Também não pediu a sacola de volta. Talvez tenha notado o erro, mas ficou sem coragem de enfrentar a possibilidade de confronto. Eu, por minha vez, segui a vida com a leveza de quem joga xadrez e espera o momento certo para mover a peça. Passei a vê-la com outros olhos. Já não era só a mulher que se envolvia com meu marido. Era alguém que vivia na sombra de si mesma, precisando se afirmar em desejos alheios. Mas não me comovi. Ela sabia o que fazia. Sabia onde pisava. E agora sabia que eu sabia. O jogo estava empatado, mas eu tinha vantagem emocional. Num sábado de manhã, enquanto pendurava roupas no varal, vi meu marido sair pela porta dos fundos, olhando para os lados. Atravessou o quintal vizinho com a naturalidade de quem faz aquilo com frequência. A vizinha o esperava, encostada na pilastra com os braços cruzados. Não houve beijo, nem toque visível, mas os olhos diziam tudo. Não me escondi. Continuei estendendo lençóis com a tranquilidade de uma dona de casa comum, mas com a alma de quem assiste a própria libertação se desenhar. Quando eles me viram, fingiram que nada acontecia. E eu retribuí com a mesma moeda. O silêncio virou meu escudo. E a lingerie esquecida, minha bandeira de resistência. Naquela noite, vesti meu pijama de algodão como sempre, mas dormi com a lingerie preta ao lado da cama. Um lembrete silencioso de que eu poderia ser outra mulher, se quisesse. Não por ele, nem por vingança, mas por mim. O toque do tecido me despertava algo que há muito estava adormecido. Não era sobre sensualidade explícita, mas sobre reencontro com minha própria essência. A mulher que se olhava no espelho agora não era mais sombra. Era a luz contida, prestes a ser acesa. E talvez quem acendesse essa chama não fosse quem dividia a cama comigo, mas quem andava, discretamente, ocupando meus pensamentos mais puros. Dias depois, fui convidada pelo cunhado para almoçar na casa dele. Disse que estava testando uma receita nova e queria minha opinião. Aceitei. Cheguei com um bolo e um sorriso leve. A casa estava perfumada, a mesa posta com capricho. Durante o almoço, os olhares se demoravam mais, as conversas fluíam com facilidade. Falamos de viagens que nunca fizemos, de sonhos deixados de lado, de músicas antigas. E em certo momento, sem perceber, encostei minha mão na dele ao pegar a travessa. Não recuei. Ele tampouco. Ficamos ali, mãos tocando por segundos que pareceram horas. Não houve beijo. Não ainda. Mas houve um pacto silencioso. Voltei para casa naquele dia como quem volta de uma viagem longa. Abri o guarda-roupa, peguei a lingerie esquecida e a coloquei de volta na sacola original. Passei na casa da vizinha no final da tarde, bati a porta com um sorriso cordial. Entreguei a sacola dizendo: "Acho que isso é seu." Ela empalideceu por um segundo, depois riu com nervosismo. "Obrigada, pensei que tinha perdido." Olhei bem nos olhos dela e respondi com voz firme: "Tem coisas que a gente perde e nem percebe na hora, mas percebe depois." Dei meia volta sem esperar resposta. A peça estava devolvida, mas o controle, esse continuava comigo. A partir dali, não havia mais dúvida. A linha entre o antes e o depois havia sido cruzada. Eu não era mais vítima, nem plateia. Era autora da minha própria história. E mesmo que o próximo capítulo ainda fosse incerto, eu sabia exatamente quem queria ao meu lado. Não como fuga, mas como escolha.
E enquanto ela escondia sacolas e ele mentia sobre reuniões, eu vivia, cada vez mais dona de mim, cada vez mais perto de abrir, por vontade própria, a porta que um dia eu fechei com tanto silêncio. A tarde começava a cair quando ele apareceu no portão, segurando uma sacola com maçãs frescas e um sorriso tímido. Disse que pensou em mim quando as viu no mercado e resolveu trazer. Convidei-o para entrar, e sem muitas palavras, ele aceitou. A casa estava silenciosa, meu marido havia saído dizendo que resolveria umas coisas. Preparei o chá com calma, como quem prepara um momento. As maçãs perfumavam a cozinha, e o som da chaleira apitando parecia marcar o início de algo novo. Servi as xícaras na varanda, onde o vento balançava levemente as cortinas. Sentamos lado a lado, olhando o quintal, como dois velhos amigos que guardam segredos no peito. E naquele silêncio, algo entre nós começou a falar mais alto. Ele comentou que gostava da tranquilidade da minha casa, do jeito como eu fazia tudo parecer mais leve. Eu sorri, sem saber exatamente como responder. Então ele perguntou se eu estava bem, com um olhar que não cobrava, apenas acolhia. Hesitei por segundos, até que percebi que não precisava mais fingir. Nem sempre, confessei. E ele não perguntou mais nada. Apenas ficou ali presente, escutando sem interromper. Falei então das noites insones, das dores escondidas, do peso de viver com alguém que já não me via. Falei de mim, não como vítima, mas como mulher. E pela primeira vez, senti que minhas palavras não caíam no vazio. Ele segurou minha mão com delicadeza, sem pressa, como quem respeita cada silêncio entre uma frase e outra. Disse que me admirava não por ser forte, mas por ainda saber ser suave mesmo depois de tanta dureza. Falou da esposa que perdeu, do vazio que ficou, e do quanto era difícil recomeçar quando o coração ainda guardava cicatrizes. Nossos dedos entrelaçados disseram mais do que as palavras permitiam. E naquele toque houve algo puro, verdadeiro, sem culpa. Não era paixão avassaladora. Era conexão. A sensação de que alguém, enfim, entendia o que o outro precisava sem promessas, apenas presença. A vizinha passou pelo portão nesse momento, com o celular na mão e um olhar desconfiado. Fingiu não nos ver, mas diminuiu o passo. Eu percebi, mas não me abalei. Continuei ali, com a mão dele entre as minhas, firme e serena. Não havia mais medo. Eu não fazia nada de errado. Não traía, não mentia, não fingia. Apenas vivia um momento sincero, coisa que há muito tempo não experimentava. Ela seguiu seu caminho, e eu voltei meus olhos para ele, que apenas sorriu, como quem compreende tudo sem precisar dizer. E naquele sorriso entendi que às vezes o coração escolhe por nós, e que a gente só precisa deixar acontecer. O céu começou a mudar de cor, e a conversa seguiu mais leve. Falamos de receitas, filmes antigos, lembranças de infância. Rimos de bobagens, de histórias mal contadas, de nomes esquecidos. Ele me contou que aprendeu a cozinhar por necessidade, mas que hoje encontrava prazer nisso. Prometeu preparar algo especial para mim no próximo fim de semana. Eu aceitei o convite com um aceno sutil. E naquele instante percebi que o que começara como um favor inocente agora se transformava num ritual de aproximação. Um chá, uma conversa, um toque. Pequenos gestos que juntos costuravam algo maior. Quando ele foi embora, a noite já havia caído. Ficamos parados no portão por alguns segundos, em silêncio. Ele me olhou com carinho e disse: "Foi bom estar com você." E eu respondi com a sinceridade de quem não precisa mais disfarçar: "Foi bom para mim também." Ele não tentou me beijar, não insistiu em nada. Apenas se despediu com um toque leve no ombro e foi embora. Fiquei ali, observando seus passos se afastarem, sentindo que uma página havia virado. E dentro de mim, algo se aquietou. Como se, pela primeira vez em muito tempo, o caos estivesse encontrando paz. Entrei em casa e encontrei meu marido sentado na sala, com o olhar cansado e o celular na mão. Perguntou onde eu estava. Respondi com naturalidade, na varanda tomando chá. Ele não comentou nada, apenas balançou a cabeça e voltou para a tela brilhante do aparelho. Eu subi para o quarto, me despindo das máscaras do dia, e deitei com um sorriso contido. O coração batia calmo, mas desperto. Sabia que algo estava prestes a mudar, mesmo que lentamente. E não havia mais medo nisso. Apenas a doce certeza de que desta vez eu não deixaria a vida passar sem sentir seu gosto. Naquele fim de noite, entre o perfume de maçã e a lembrança de uma conversa sincera, entendi que amor não é sempre barulho, urgência ou escândalo. Às vezes o amor chega devagar, num toque de mãos, numa xícara compartilhada, num olhar que diz: "Eu te vejo." E ser vista depois de tanto tempo invisível, era o maior presente que a vida poderia me dar. A vizinha que espiava, o marido que fingia não perceber, nada disso importava mais.
porque dentro de mim, um novo caminho se desenhava, e eu estava pronta para segui-lo, um passo de cada vez, guiada não pela dor, mas pela esperança. O fim de semana chegou com um sol preguiçoso e uma brisa fresca que parecia limpar o ar. Vesti um vestido leve, de tecido florido, e fui até a casa dele como havíamos combinado. A porta estava aberta, o aroma de temperos já tomava conta do ambiente. Ele cozinhava com uma leveza que me encantava, mexendo a panela como quem dança com a vida. Colocou uma música suave, daquelas antigas que trazem memórias boas sem precisar dizer nada. Sentamos para comer no quintal sob a sombra de uma árvore que deixava a luz passar em feixes dourados. Entre uma garfada e outra, ele contava histórias da juventude com um brilho no olhar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me permiti apenas sentir. Depois do almoço, lavamos a louça juntos, em silêncio confortável, como quem já se conhece há anos. As mãos se esbarravam de vez em quando, e cada toque era como um sussurro. A tensão era suave, mas presente. Ele se aproximou e perguntou se podia me mostrar uma antiga vitrola que estava restaurando. Subimos até o pequeno cômodo onde ele guardava suas lembranças. O espaço era apertado, e nossos corpos acabaram ficando próximos demais para o que seria apenas casual. Ele ligou a vitrola, e uma canção de voz rouca começou a tocar. Ficamos ali parados, olhos nos olhos. E foi ele quem falou primeiro: "Você está linda hoje." Não respondi de imediato. Apenas fechei os olhos por um segundo, absorvendo o elogio que não vinha com segundas intenções. Ele se aproximou mais um pouco, e senti o calor do seu corpo invadir o espaço entre nós. O perfume dele era discreto, amadeirado, e se instalou no ar como um abraço invisível. Quando seu rosto encostou de leve no meu pescoço, apenas por um segundo, senti a pele arrepiar inteira. Não houve beijo. Não ainda. Mas aquele gesto tão delicado me atravessou como algo muito mais profundo. Ele se afastou logo em seguida com um pedido de desculpa sussurrado. Eu apenas sorri, porque não havia o que perdoar. Havia apenas o que sentir. Voltei para casa ao entardecer, com aquele perfume ainda presente na pele. Meu marido não estava. A vizinha também não. A rua estava silenciosa, como se o universo inteiro tivesse parado para me deixar sozinha com meus pensamentos. Entrei devagar, como quem volta de um lugar sagrado. Fui direto para o quarto, me olhei no espelho e por um instante me vi diferente. Não era a maquiagem, nem o vestido, era o brilho nos olhos, o mesmo que eu já havia esquecido que existia. Passei a mão no pescoço, sentindo a leveza daquele toque ainda marcado na pele. E ali sozinha, entendi que não havia mais volta. Eu havia cruzado uma linha invisível, não entre traição e fidelidade, mas entre o passado e o agora. No dia seguinte, meu marido me olhou com estranhamento. Perguntou se eu havia trocado de perfume. Neguei com um sorriso curto. Era o mesmo de sempre, só que agora minha pele parecia reagir diferente. Ou talvez fosse ele quem estivesse reagindo. Começou a demonstrar ciúmes velados, fazendo perguntas indiretas, comentando minhas saídas com certo desdém. Mas eu não devolvia com raiva, apenas com serenidade. Porque quando a gente se reencontra por dentro, não precisa mais provar nada a ninguém. Ele começou a se incomodar com meu silêncio firme, com minha nova forma de olhar o mundo. E eu, ao invés de me sentir culpada, me sentia livre. Passei a cuidar da casa com outro ritmo, sem aquela urgência de antes. Preparava jantares leves, escolhia músicas que me agradavam, e me sentava à mesa com calma, mesmo quando ele não vinha. Comecei a notar o desconforto dele diante da minha tranquilidade. A vizinha já não passava com tanta frequência, e quando passava, evitava meus olhos. O clima entre os dois parecia mais tenso. Talvez o segredo que antes os excitava, agora os sufocasse. E eu me libertava. A cada gesto dele que antes me magoaria, agora eu apenas observava com uma certa compaixão. Porque eu sabia o que era estar preso numa vida sem cor, mas também sabia como era encontrar alguém que devolvesse a luz. Continuei visitando meu cunhado, agora com mais naturalidade. Às vezes para tomar café, outras para ajudar com algo em casa. Os vizinhos começaram a notar, e os olhares curiosos começaram a surgir. Mas eu não me importava. Pela primeira vez, a minha história era escrita com a minha caneta. Sem culpa. Sem mentiras. O que havia entre nós ainda era sutil, mas forte o suficiente para me manter desperta. Não era pressa. Era intensidade serena. E isso, para mim, valia mais do que qualquer jura feita por obrigação. O perfume dele, ainda presente nas minhas lembranças, me acompanhava nos dias seguintes como um segredo bom. E assim, entre cafés, conversas e toques leves, fui descobrindo que não precisava de grandes gestos para ser feliz. Bastava ser vista, respeitada, desejada de maneira verdadeira.
Meu marido ainda tentava manter as aparências. Mas o jogo, agora, era outro. E eu não estava mais jogando para sobreviver. Estava jogando para viver. Com dignidade e com escolha, com alma. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um perfume novo no pescoço, para lembrar que ainda é possível recomeçar. Foi num final de tarde abafado que o acaso resolveu intervir. Eu regava as plantas da varanda, como sempre fazia aos domingos, quando percebi algo estranho no vaso de flores ao lado da escada. Um papel dobrado com cuidado, escondido sob a terra úmida, como se alguém tivesse tentando disfarçar às pressas. Tirei com delicadeza, e o coração acelerou antes mesmo de abrir. O bilhete estava amarelado nas bordas e escrito à mão, com a letra inconfundível do meu marido. As primeiras palavras me fizeram estremecer. Estarei te esperando na quarta, às 16 horas. A chave estará no mesmo lugar. A assinatura vinha apenas com uma inicial. Mas eu já sabia de quem se tratava. O mistério já não era tão misterioso assim. Sentei-me ali mesmo, no degrau da escada, segurando aquele pedaço de papel como quem segura uma faca afiada. Eu não chorava mais. Não havia tristeza. Havia clareza. O bilhete não apenas confirmava a traição, como revelava a continuidade, encontros marcados, rotina de um segredo que se estendia há mais tempo do que eu imaginava. A vizinha com seu sorriso dissimulado, e ele com sua pose de marido entediado, estavam mais entrelaçados do que supus. Mas o que mais me doeu não foi o conteúdo, e sim o esconderijo. Meu próprio vaso de flores. O lugar onde eu depositava cuidado, beleza, vida. Usado como esconderijo de mentiras. Voltei para dentro com passos lentos, o bilhete escondido entre as páginas de um livro de receitas que eu não usava há anos. Preparei um café forte e sentei-me à mesa com a xícara entre as mãos. Meu olhar fixo na parede, mas a mente longe. Aquilo mudava tudo, e ao mesmo tempo não mudava nada. A diferença era que agora eu tinha provas. Mas o mais curioso é que eu não sentia vontade de usar essas provas. Não queria escândalos, confrontos, nem desabafos raivosos. Queria apenas seguir, com dignidade, e com a certeza de que a minha história estava em outra direção, uma que não incluía mais ser figurante na vida de ninguém. Naquela noite, ele chegou mais cedo, como se pressentisse algo. Tentou puxar assunto, comentou sobre o jantar, elogiou meu perfume. Eu respondi com gentileza, sem mostrar nada. A serenidade com que o tratei o deixou desconcertado. Ele começou a me observar mais, como se procurasse pistas. Mas não havia mais pistas. Havia certezas. E isso em mim era visível. Enquanto ele falava sobre o novo projeto do trabalho, eu pensava no homem que me oferecia chá na varanda e que tocava minha mão como quem toca uma alma. Meu silêncio virou espelho. E meu marido, ao se ver refletido, não gostou do que encontrou. No dia seguinte, fui até a casa do cunhado com um bolo de milho e o coração apertado por dentro. Precisava estar perto de algo real. Ele me recebeu com aquele sorriso calmo, como quem entende mesmo sem saber. Sentamos na varanda e falei sobre o bilhete. Contei tudo sem exageros, sem drama. Ele me ouviu em silêncio, depois segurou minha mão com firmeza e disse: "Você merece mais do que isso." E naquele instante, soube que ele seria o meu porto, se eu quisesse. Não era sobre escapar da dor. Era sobre escolher um caminho diferente. Um onde eu pudesse ser amada sem me esconder. No fim da tarde, ao voltar para casa, a vizinha estava na frente do portão, falando ao telefone. Quando me viu, disfarçou, mas seus olhos diziam tudo. Havia tensão, medo, talvez até arrependimento. Mas eu não a confrontei. Passei por ela com a mesma tranquilidade de quem já sabe o final da história. Porque eu sabia. O casamento dela era fachada, o meu também. Mas ao contrário dela, eu já havia decidido sair do papel. Não por vingança, mas por amor próprio. E nada é mais poderoso do que uma mulher decidida a se amar primeiro. Naquela noite voltei ao vaso e retirei o restante da terra, em busca de mais segredos. Encontrei um pequeno envelope plástico, daqueles usados para guardar chaves. Estava vazio, mas a ausência dizia tudo. A chave já não estava lá. Talvez tivesse sido levada, talvez tivesse sido esquecida. Mas para mim, aquele envelope vazio era um símbolo. A porta que eles tanto abriram pelas costas, agora não levava mais a lugar nenhum, porque eu enfim havia mudado a fechadura. E mais do que isso, havia trancado dentro de mim a parte que ainda aceitava migalhas. E jogado a chave fora. Na manhã seguinte, acordei com uma leveza diferente. Não era exatamente alegria, nem tristeza. Era clareza. Olhei ao redor do quarto que antes me sufocava e senti que já não havia mais nada ali que me prendesse.
A casa estava em silêncio, o tipo de silêncio que grita quando a gente não tem mais onde se esconder. Desci as escadas devagar, preparando o café com gestos lentos, como quem se despede sem pressa. Não deixei bilhete nem bilhetes falsos. Apenas a mesa posta para um, e não para dois. Porque aquele café da manhã era só meu. Uma celebração íntima da decisão que eu vinha cultivando em silêncio. Ele entrou na cozinha com o cabelo desarrumado e olhos inchados de sono. Me olhou como se algo estivesse fora do lugar, e realmente estava. Eu sentei-me à mesa e disse, com a voz tranquila e sem nenhuma lágrima: acho que chegou a hora da gente conversar de verdade. Ele arregalou os olhos, mas não falou nada. Apenas sentou-se à minha frente, desconfiado. Fui direto ao ponto, sem gritos, sem acusações. Falei do bilhete, dos silêncios, das ausências. Mas principalmente falei de mim, do quanto havia me esquecido. Do quanto me redescobrir havia sido mais importante do que qualquer traição. E que por isso mesmo eu estava partindo. Ele tentou argumentar, balbuciou arrependimentos, culpou a rotina, o tempo, até mesmo a solidão. Mas não havia mais espaço para desculpas. A porta já estava aberta dentro de mim há muito tempo. E agora, eu só precisava atravessá-la. Disse que ele era livre para viver o que quisesse, com quem quisesse, inclusive com quem já vinha vivendo. Não houve gritos. Não houve cena. Apenas um olhar longo, cansado, como quem finalmente entende que perdeu. E eu não senti raiva. Senti pena. Porque ele não percebeu quando teve tudo. E agora só lhe restava o eco do que não soube cuidar. Arrumei minhas coisas com calma. Levei pouco. Só o que era essencial, algumas roupas, meus livros preferidos, lembranças que ainda me faziam sorrir. Deixei para trás o que pesava. Fui para a casa do meu cunhado, que agora já não era apenas o irmão dele. Era o homem que me viu, que me ouviu, que esteve ao meu lado quando tudo desabava. Ele me recebeu sem perguntas, apenas com um abraço demorado. E naquele gesto, encontrei um lar mais verdadeiro do que anos inteiros de convivência. Era o começo de algo novo. Sem rótulos, sem pressa, mas cheio de possibilidades. Nos dias seguintes, ouvi sussurros, olhares atravessados, comentários disfarçados. Mas não me importei. Pela primeira vez, a opinião dos outros não pesava mais que a paz dentro de mim. Voltei a cuidar de mim com gosto, a sorrir com leveza, a caminhar pelas ruas sem medo. As manhãs tinham outro sabor, e as noites não eram mais cheias de vazio. Estavam preenchidas com conversas sinceras, com músicas compartilhadas, com silêncios que acolhiam. E aos poucos, a mulher que eu havia sido um dia se reencontrava com a que agora nascia. Mais inteira, mais firme, mais viva. A vizinha passou por mim certa vez, os olhos baixos, o passo apressado. Não houve palavras. Mas também não houve rancor. Ela sabia que a história deles não teria final feliz, porque o que começa em mentira termina em vazio. Eu a deixei com sua culpa, seus segredos, suas escolhas. E segui em paz. Não porque venci, mas porque deixei de jogar. E isso, para mim, era a maior vitória. Eu havia trocado o papel de coadjuvante pelo de autora. E agora cada página da minha vida era escrita com minhas próprias mãos. Hoje, quando olho para trás, vejo não uma história de traição, mas uma história de renascimento. De dor que vira força. De silêncio que vira voz. E de portas que se fecham para que outras, muito melhores, se abram. A porta do terraço que fechei com firmeza naquele dia foi o começo do fim. Mas também foi o início de algo muito maior. Porque não foi ele quem me perdeu. Fui eu quem me encontrei. E essa descoberta é mais preciosa do que qualquer desculpa que ele pudesse me dar. E foi assim que, depois de anos vivendo para os outros, abri a porta que realmente importava, a que levava de volta para mim. Entrei nesse novo tempo com os pés firmes, o coração leve e o perfume dele ainda no meu pescoço. Não como lembrança de um erro, mas como sinal de um recomeço. Porque às vezes tudo que uma mulher precisa é de coragem para fechar uma porta, e a liberdade para abrir outra por vontade própria.